A dor de se sentir deslocada, alheia à sociedade e ao que todos consideram normal. O sentimento em saber que não importa o que faça, você provavelmente nunca será aceita e nunca terá nem sequer o direito de viver uma vida digna. Ser diferente, algo que muitos podem considerar ser bom, mas que nem sempre é. Destacar-se pelos motivos errados ou por causas alheias à nossa vontade pode, muitas vezes, produzir o efeito oposto do esperado, transformando o que deveria ser uma vida pacífica e comum no que muitos considerariam um inferno na Terra. Seja por tragédias, por maldade de terceiros ou por algum erro cometido por nós mesmos. Nem sempre temos o controle sobre tudo que acontece em nossas vidas, e isso pode ser a chave que muda completamente como tudo se desenvolve daí pra frente. E Grisaia explora essa temática de uma forma um tanto quanto cruel, mas também esperançosa. Então nesse vídeo eu vou expor, do ponto de vista narrativo, as principais ferramentas que podem ser usadas para criar um impacto emocional forte e que exalta como a dor e o sofrimento dos personagens não apenas engrandece a eles mesmos no decorrer do plot, mas também a nós, a audiência, provocando mudanças em como sentimos tudo o que acontece conosco e como reagimos diante das nossas próprias adversidades do mundo real, podendo até nos inspirar a seguir caminhos que nem considerávamos ou, quem sabe, a nos tornarmos pessoas melhores. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Dendi, um dos inscritos aqui do canal que vem apoiando financeiramente o projeto. Além dos meus mais sinceros agradecimentos, eu quero dizer ao Dendi que Grisaia foi uma grande surpresa. Já estava na minha lista, mas eu dei prioridade e acabei me divertindo bastante e conhecendo a história. Então valeu mesmo pelo apoio e pela recomendação. E se você também quiser apoiar o canal e escolher o tema de um vídeo, é só virar membro do nível idealizador ou idealizadora. Esse nível te garante que eu vou fazer um vídeo sobre o tema que você escolher, desde que esteja dentro do nicho do canal. Mas eu já adianto que esse valor pode mudar conforme a demanda. E quem não puder, basta se inscrever no canal e curtir o vídeo que você já vai estar ajudando demais o projeto a continuar. Grisaia é uma visual novel de romance que ganhou adaptação para anime. E para quem não sabe muito bem como as visual novels funcionam, elas são basicamente histórias interativas que você joga, podendo escolher seguir por caminhos diferentes, as rotas. Isso torna a narrativa muito mais imprevisível e muitas vezes até mais complexa de se escrever, pois o autor precisa sempre estar pensando nos diversos cenários possíveis. No caso de Grisaia, temos 5 rotas principais, 5 caminhos pelos quais a narrativa pode seguir, além da rota comum. Cada rota nos apresenta a história de uma das 5 garotas que são também interesse amoroso do protagonista, o Yuji. Temos Amane, uma motoqueira desinibida, Michiru, uma aspirante a tsundere, Makina, a garotinha inocente e carente, Sachi, uma maid por opção, e o Miko, a reclusa revoltada. Cada uma delas tem uma personalidade peculiar que é muito bem exposta da forma que eu sempre falo aqui no canal, mostrando e não contando. De início elas parecem todas meio doidinhas, mas conforme a trama se desenvolve, conseguimos compreender perfeitamente suas personalidades, as motivações de cada uma delas e até mesmo o motivo delas serem diferentes do jeito que são. Tudo isso apenas observando suas atitudes e palavras, e isso é, como eu sempre digo, importantíssimo para o bom desenvolvimento dos personagens. Além disso, conforme as coisas vão progredindo no plot, Grisaia vai nos mostrando sua fórmula, a estrutura narrativa que usa para fazer seus personagens superarem a dor e o sofrimento e encontrarem a redenção. Assim que Yuji chega à Academia Mihama e conhece as garotas, fica evidente que algo mudou para elas. Em alguns casos, como no da Amane e da Sachi, isso fica ainda mais óbvio e é confirmado posteriormente, visto que elas já sabiam quem era Yuji. Mas mesmo no caso das outras, algo muda assim que elas conhecem o protagonista. Seja pela alteração na sua rotina ou pela incerteza de saberem estar na companhia de um garoto misterioso, é evidente que isso é o que desencadeia o processo de mudança da situação delicada que elas se encontram. O sentimento de culpa pelas tragédias do passado de cada uma e o peso de não se acharem dignas de perdão é o que mais impacta e, de certa forma, até comove Yuji. Até porque ele sabe bem como é carregar o peso de um passado traumático e sem esperanças. Isso tudo só incentiva ainda mais a ser o empurrão inicial que vai resultar na transformação de vida de cada uma das garotas. Isso pode até ser um clichê, mas é uma forma eficiente de criar o incidente incitante, como costumamos chamar na narratologia. É o primeiro passo que desencadeia todo o resto e que dá início no desenvolvimento do plot e até das personagens, uma vez que é a partir dali que as garotas começam a se questionar mais e consequentemente a mudar. Passo a passo, Yuji vai tocando seus corações e provocando aquilo que estava guardado no fundo de cada uma, fazendo com que as coisas não possam mais voltar a ser as mesmas, até que chegamos num ponto onde não tem mais retorno, que é quando acontece de fato alguma mudança ou algum evento que marca não só Yuji, mas também cada uma das garotas.
É o temido evento disruptivo que quebra o status quo, fazendo com que as garotas sejam obrigadas a encarar aquilo que vinha impedindo o desenvolvimento de suas personagens. Elas chegam no ponto que não tem mais retorno, de onde elas precisam ou superar seus próprios demônios ou desistir de uma vez por todas de tudo, ceder ao peso da dor ou seguir em frente. Isso nem sempre é uma decisão tão óbvia como parece. Mas com a mão estendida de alguém que realmente se importa, tudo fica um pouco mais leve e, consequentemente, elas encontram o apoio que precisavam para ter forças para superar. E é importante lembrar que elas escolhem isso. Nunca é tão simples assim superar algo, principalmente traumas pesados como os que são apresentados no passado das garotas em Grisaya. Contudo, a forma que geralmente encontramos para lidar com aquilo que estava nos sufocando é colocando tudo para fora. E aí que entra a pessoa importante que estará disposta não só a ouvir, mas também a permanecer do nosso lado e segurar nossa mão enquanto lutamos contra nossos demônios. Afinal, essa é uma luta que só pode ser lutada individualmente, mas ao mesmo tempo que é muito difícil de ser vencida sozinho. Por isso a importância do protagonista servir não só de estopim inicial que incita a mudança para gerar o desenvolvimento tão aguardado, mas também de apoio emocional como uma figura que gera segurança. Na narratologia, essa batalha se dá por meio de uma das ferramentas mais úteis, mas também uma das mais complicadas de se executar: o flashback. Uma das formas mais efetivas de se criar a dor e o sofrimento no personagem é com alguma tragédia em seu passado, e esses eventos são, geralmente, explorados em um flashback, o que Grisaya faz muito bem, diga-se de passagem. Os momentos escolhidos para nos transportar para o passado das personagens são muito importantes e às vezes até complicados de se encaixar na narrativa, visto que a audiência já precisa ter um contexto bom de quem é aquela personagem, e muitas vezes esse evento catastrófico é importante para que o desenvolvimento delas progrida. E Grisaya consegue sempre ser pontual, tanto nos momentos em que os flashbacks são explorados, quanto na duração e na qualidade deles. Escrever flashbacks nem sempre é simples, uma vez que mexer com o passado pode literalmente mudar o presente em uma narrativa, acarretando nas temidas retcons. Além de que um flashback no momento errado pode quebrar completamente a imersão e fazer com que o público perca o interesse, tanto no que está acontecendo no presente quanto no que aconteceu no passado que está sendo mostrado. Mas em Grisaya, os flashbacks são eficientes e marcantes, com destaque para o desastre do ônibus no arco da Amani, que foi não só um dos melhores eventos da obra, mas também uma das abordagens mais realistas sobre uma tragédia desse tipo que eu já vi no anime, tendo sido para mim o ponto alto. Poucos animes conseguem expor a natureza humana frente a uma situação extrema como Grisaya conseguiu, e isso é digno de reconhecimento. Quando temos temas tão sérios apresentados de forma tão sóbria, eu não consigo ignorar. Afinal, toda essa temática da natureza humana me intriga e a tragédia é um dos meus gêneros favoritos. Então não tinha como eu não gostar, além de que foi muito bem executado. É claro, tirando o fato de que o desfecho foi convenientemente pensado com uma continuação em mente, mas isso não diminui o feito. De qualquer forma, depois que um bom flashback é encaixado da maneira mais oportuna possível, temos o último ingrediente necessário para que a redenção aconteça. A superação de um trauma nunca é simples, por mais leve que tal situação possa ter sido. E isso também é bem demonstrado em cada uma das rotas de Grisaya. Quando algo terrível acontece nas vidas das personagens, cada uma delas tem uma forma de enxergar e de lidar com aquilo, seja negando, se escondendo, tentando mudar completamente sua personalidade e estilo ou até mesmo permanecendo inerte. Cada uma reage da melhor forma que pode, cada uma tem sua forma de encarar aquilo, de lutar ou de desistir. Mesmo nos casos mais extremos, como o de Michiru, onde ela quase se entrega e desiste de tudo, ainda havia no fundo aquela chama de esperança, aquela vontade de continuar, de seguir em frente e superar tudo que ela passou. E no final, com a ajuda de Yuji, uma pessoa especial que lhe estende a mão, não só ela como todas as outras também conseguem ter o apoio que precisavam para vencer seus traumas e seguir em frente. É claro que isso não acontece num estalo, da noite pro dia. Temos isso também na escrita, quando percebemos as coisas mudando gradualmente. Seja pela forma como as garotas tratam Yuji ou simplesmente pela forma como se vestem e interagem entre si, temos mais uma vez a narrativa sendo mostrada e não contada. No caso de Umiko, vemos isso até de modo mais célere, já que sua superação foi ter se libertado do pai, o que a motiva imediatamente a mudar até mesmo sua rotina. Mas até no seu caso percebemos que ela ainda não terminou. Ela continua lutando para superar o outro trauma criado no dia em que conseguiu se libertar, sabendo que seu pai passou a acreditar que perdeu a filha. Então ela continua lutando contra isso da melhor maneira que pode, assim como todas as outras. E essa pra mim foi a maior beleza de Grisaya, a forma como cada uma das personagens é demonstrada, contada com ações e não com palavras, e como todo o desenvolvimento, seja do plot, do mundo ou dos próprios personagens, é sempre gradual e constante. Não importa o quão bem nós vivamos nossas vidas ou o quanto controle nós pensemos ter sobre ela. Às vezes temos condições impostas a nós, circunstâncias adversas, alheias à nossa vontade, sobre as quais não temos poder algum. Nunca sabemos quando ou como, mas caso isso aconteça, precisamos lidar com elas da melhor forma que pudermos e, eventualmente, encarar as consequências.
Quando situações ou eventos assim ocorrem e resultam em nós nos tornando únicos de alguma forma, seja sofrendo algum trauma ou tendo alguma condição inerente e irreparável, não é fácil, mas temos de lidar com o resultado daqueles eventos da melhor forma que pudermos, mesmo que isso signifique ter um esforço constante e eterno. E é isso que cada uma das alunas da Academia Amihama faz. Elas superam seus traumas, ou ao menos lidam com eles da forma que consigam seguir em frente por sua própria vontade. Afinal, é isso que mais importa, nosso ímpeto em viver e continuar lidando com nossa própria história, com nossas circunstâncias que nos tornam únicos. É claro que Grisaia está longe de ser perfeito, e conta com muitos clichês e soluções convenientes para muitas resoluções e desenvolvimentos importantes do plot, fora todo o inexplicável fetiche com espionagem e militarismo que acaba sendo uma ferramenta útil para a conclusão de muitos arcos. Contudo, isso não tira o brilho do seu lado positivo, de todas as mensagens bonitas e desenvolvimentos emocionantes dos personagens. Cada um deles, desde as garotas principais até o protagonista, é único e bem expressivo, e cada uma das rotas poderia muito bem ser explorada como um anime independente, o que só enaltece ainda mais o trabalho eminente feito pela Frontwing. Mas o que mais se destaca para mim é como a dor, o sofrimento e a superação são conceitos marcantes e inspiradores nessa história. Afinal, como já diziam por aí, nós aprendemos pelo amor ou pela dor, mas infelizmente, na maioria das vezes, teremos de aprender pela dor. E quanto mais referências e lições tivermos para nos ajudar a encontrar esse aprendizado no meio do sofrimento e do caos, mais rápida e menos penosa será a nossa superação e, consequentemente, a nossa evolução como pessoas. Muito obrigado por assistir, e se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e assiste esse outro vídeo aqui que muito provavelmente você vai gostar também.